Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver 7 dicas para economizar energia. Coisinha que parece ser tão simples, né? E às vezes nós não fazemos, tá? Então vamos lá. Primeira, elementar, pague a sua conta em dia. Os juros e as taxas fazem sua conta ficar mais cara e, consequentemente, você irá pagar mais caro na conta. E a ideia é economizar, pagar a conta em dia é a primeira dica, tá certo? Porque se eu não pago naquela data, sempre fica de olho naquela data de vencimento. Geralmente, se por um acaso tiver algum problema aí, questão de pagamento, algum atraso, é possível sim você ligar na empresa e fazer um remanejamento de data. Você reordena a data e coloca em outro dia. A maioria das empresas tem algumas datas, não é em qualquer data, algumas datas você pode escolher que fica melhor para você. E assim, se de repente teve uma mudança na data de pagamento, algum imprevisto, é sempre bom tentar usar essa alternativa. Retire os eletrodomésticos da tomada. O consumo dos equipamentos eletrônicos pelo modo standby é pequeno, mas o simples ato de remover eletrodomésticos da tomada pode gerar uma economia na conta de energia. Então, sem preguiça de ajustar o relógio micro-ondas, de atualizar o computador, desligue da tomada. O famoso Benjamin é uma tomada com vários plugs, que além de perigoso, já que o acúmulo de diferentes tomadas pode aquecer o aparelho e causar até mesmo um incêndio, ainda é uma grande fonte de gasto de energia. Sabe, você ficar ligando aquele monte de tomada numa só, isso não é uma coisa certa a fazer. E sempre que possível, tira da tomada. Já viu quando você desliga a televisão, fica lá um LED ligado ali? Pois é, aquele LED, ele está consumindo energia. Aí você fala, professor, é pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho, ela vai ter você vai sentir isso depois de um tempo. Tá? Então é bom sempre estar fazendo isso. Desliga da tomada sempre que for possível. É lógico, você não vai desligar uma geladeira da tomada. Okay? Você vai ter prejuízo maior, vai perder as mercadorias que estão lá dentro. Você não vai. Algumas coisas você não desliga. Mas aquilo que é possível, sim. Evite tomar banho muito prolongado. Um dos maiores consumidores de energia, como já fizemos até cálculo sobre isso, é o chuveiro elétrico. Então, quando você vai tomar banho e você vai que demora muito tempo, é lógico, vai gastar muito. Então, algumas dicas, né? Se possível também, evite banhos das 6 às 21 horas. Aí você fala, olha, professor, mas por que eu tenho que evitar um banho nesse horário, das 6 até as 21? Esses são chamados horários de pico do consumo de energia. Evite, continuando essa ideia aí, esse é um horário que muita gente está consumindo, que é o que você vê que esse horário que a pessoa chegou do serviço, alguns vão descansar, outros ainda tem que trabalhar à noite, estudar, alguma coisa assim. Então, o horário onde o pessoal chega, terminou o serviço, os 2 turnos de trabalho dele, a maioria da população chega às 6 da tarde. Das 6 às 9 é um horário de pico. Nesse horário tem o maior consumo. Algumas empresas têm um valor diferenciado nessa hora, viu? Então, quando você consome energia nesse horário, tem um valorzinho a mais, tá? Porque é o horário chamado horário de pico. Evite fazer remendos ou deixar chuveiro muito velho funcionando, já que esses geralmente consomem mais do que os novos. Sempre limpe o chuveiro para evitar que os buracos entupidos comprometam a vazão e, por consequência, o tempo de banho. Está entupido aqueles buraquinhos, você acaba demorando mais cedo no banho, que você tem uma vazão menor de água. Então, desentope. É comum formar alguns sais, né, alguns cristais de sais que entopem aqueles buraquinhos. Então, de vez em quando, você tem que primeiro desligar o registro geral, de preferência alguém que dê conta de fazer isso aí. Aí você vai tirar aquela capinha, aqueles buraquinhos e vai desentupir. Aí a forma de desentupir, passando uma lixa, né? Ou pode usar um produto, por exemplo, depois que tirá-lo, viu? No chuveiro você pode colocar um pouquinho de vinagre, que ele geralmente consome esses sais que formam lá também, ou usar uma agulhinha desentupindo. Mas sempre evita banho muito demorado, viu? Ele gasta energia em excesso. Troque as lâmpadas. As lâmpadas são bem significativas na economia de energia. Então, se possível, substitua as lâmpadas incandescentes pelas de LED ou até mesmo pelas fluorescentes. O que são aquelas incandescentes? Um dia eu fiz então um desenho para vocês. Deixa eu colocar aqui. Não, deixa eu fazer melhor. Deixa eu pesquisar
uma lâmpada incandescente, vou colocar a foto dela aqui, só um minutinho. Olha aqui como é que eu coloquei uma lâmpada incandescente aqui, pra gente ver como é que ela funciona. Bom, você vai rosquear essa lâmpada aqui, né? Você vai rosquear ela, né, na tomada. Aí que vai acontecer o quê? A energia elétrica vai passar por esses filamentos aqui, ó. Tá vendo? E quando passar por esse filamento aqui, ela vai encandecer, que ela vai esquentar, aquecer tanto, que ela vai produzir muito calor e luz, né? Vai brilhar. Então isso aqui esquenta. Essa lâmpada produz muito calor. Consequentemente, como ela transforma energia elétrica em energia térmica, ela vai gastar muita energia. Então esse tipo de lâmpada, que a energia elétrica passa por aqui, encandece um filamento aqui dentro. E depois, né, e aí produz luz e calor, gasta muito. O ideal seria trocar isso por LED ou mesmo fluorescente. Tá certo? Claro que conforme a possibilidade. Um cuidado especial que a gente tem que ter com a geladeira, tá? Não abra a geladeira de forma aleatória, desnecessária. Sabe aquela abre a geladeira, fica olhando, pensando ali, tá até o desenho da mulher ali, a foto. Pensando o que você vai fazer. Geralmente, geladeira é mais ou menos quando você sai fazer compra. O ideal é que você faça uma lista de compra. A geladeira você já tem, quando for a geladeira, você tem que saber o que você quer. Já pegar tudo de uma vez, de preferência. Por quê? Porque cada vez que você abre a geladeira, a temperatura interna aumenta. Aí ela tem que gastar energia para diminuir novamente essa temperatura. E a quantidade de energia para manter a temperatura, a energia de gás para manter a temperatura de geladeira fechada por horas é muito menor do que a energia que é usada para manter aquela que fica abrindo o tempo todo. Então, se você tem uma geladeira que a pessoa fica abrindo ela o tempo todo, toda hora, vai gastar muito mais, certo? Outra coisinha que a gente não pode fazer com a geladeira é não utilizar a parte de trás dela para secar roupa, sapato. Ah, mas eu tenho que usar amanhã cedo, eu vou precisar do uniforme da escola. Não tem jeito. Você não pode fazer isso, não. Quando você aquece, você sobrecarrega o aparelho. E você outra coisa, evita que a geladeira fique perto do fogão. Porque você tem um aparelho, um equipamento que produz muito calor, que é o fogão, e aí você tem um que quer. Ele está, na verdade, fazendo o contrário, ele está tentando tirar o calor de dentro do ambiente. Tá? Então, vocês tomem muito cuidado com isso. Descongele ou de preferência use aparelhos que tenham um descongelamento automático, já que o excesso de gelo faz com que seja consumido mais energia. Por isso, por fim, não forre a prateleira, uma vez que isso faz aumentar o consumo de energia. A prateleira já tem uns buraquinhos nela, que é justamente para poder permitir que o ar frio desça. Deixa eu fazer um desenho aqui para mostrar para vocês. Uma geladeira. Bom, olha aqui um desenho esquemático de uma geladeira. A porta dela está aqui, né? A gente abre aqui, geralmente na parte superior fica o congelador, uma geladeira dessas que não é dividida. E como que ela funciona? Na verdade, a parte de cima sempre é a parte que vai congelar, vai gelar mais, tá? Onde tem essas serpentinas aqui, onde vai fazer a troca de calor. O calor vai para fora e, consequentemente, se eu estou tirando o calor aqui de dentro, a temperatura aqui cai. E o ar quente, ele sobe. Ó, o ar quente sobe. Ele sobe. E o ar frio, ele desce. Então, quando aqui a circulação de gás aqui faz a troca calor e tira calor aqui dentro e o ar aqui fica frio, acontece o quê? Ele desce. Aí aquelas prateleiras que ficam aqui dentro, já viu as prateleiras que tem lá? Elas são perfuradas. Por quê? Para permitir que esse ar frio desça. E aí você tem uma variação de temperatura. Aqui a temperatura é menor, aqui já não é tão baixa, aqui nem tanto, aqui nem tanto. É por isso que a gente coloca aqui embaixo, geralmente com aquela gaveta com as verduras. Por quê? Porque se você colocar uma verdura congeladora, vai estragar, queima, né? Pela temperatura baixa, vai provocar aquela o que a gente chama de queimar pelo frio, né? Estraga a planta também, as verduras. Então a gente coloca aqui. E objetos, produtos que precisam de uma temperatura menor, já coloca mais próximo aqui ao congelador.
Tá? Então, a geladeira tem esse funcionamento. Se eu ficar abrindo ela, o tempo todo, se você abrir a geladeira, você vai perceber que o ar frio vai sair aqui embaixo. Por quê? Porque o ar frio sempre desce. Então, ele desce, vai sair ali embaixo. E vai gastar energia. Tá? Muita, viu? De preferência, use mais a luz ambiente. Não ficar com as luzes de lâmpada acesas enquanto é dia. Não faz, se tem uma janela, dá para iluminar, usa isso. Não está chovendo, é lógico. Tal. Isso ajuda a economizar energia. Abre as janelas, cortina, deixa a luz de sol entrar. Além de arejar o ambiente, ilumina e economiza bastante, né, energia elétrica. Outra boa ideia seria pintar o teto, se a casa é forrada, gesso, alguma coisa, pintar o teto com cor clara. Porque dessa forma ela vai refletir a luz e vai melhorar a iluminação do ambiente. E por último, atenção no uso dos eletrodomésticos. Nos dias de hoje é quase impossível viver sem eletrodoméstico, né? Mas o uso exagerado pode causar dor de cabeça na hora da conta de energia. Reduza o uso de condicionador de ar, lavadora de roupa sempre com a capacidade máxima de roupa. Deixa eu explicar para vocês. Quando você vai lá e tem pouquinha roupa tá suja, já vai lá e coloca na máquina de lavar. Se você colocar só um pouquinho ou colocar a quantidade máxima, a energia elétrica que você vai gastar é a mesma. Absolutamente a mesma. Então, não, mas eu coloquei pouca roupa, não vai gastar menos não, vai gastar a mesma energia. Então, deixa acumular, coloca a quantidade máxima de energia, de roupa na máquina, tá? Não deixa a TV falando sozinho, tá? Não tem ninguém na sala, ninguém tá assim, desliga a televisão. E nem dormir acompanhado dela, que fala que, ou seja, você também não vai ligar a televisão, dormir e ficar você dormindo a televisão ligada, não faz sentido. Dá um jeito de ser, eu não aguento, eu ligo a televisão, depois de um tempo eu estou dormindo. Alguns televisores têm a capacidade de você programar para desligar, você pode programar depois de um tempo para desligar. Tá? Isso é interessante também. Então, sempre que possível, tiver equipamentos que você pode deixar o uso para depois, faça isso. Tá? A conta de energia vem mais barata para vocês e todo mundo ganha, porque nós não temos a economia de energia, não é só a questão da economia doméstica, só para economizar na conta de energia da nossa casa, ela também tem um custo ambiental. Quando eu economizo energia, eu acabo contribuindo muito, muito mesmo. Eu contribuo significativamente para o meio ambiente. Porque dessa forma, enquanto menos energia houver o consumo, ou melhor, quanto mais nós evitarmos o desperdício de energia, mais nós vamos proteger o meio ambiente. Não esqueçam disso, tá bom? Bom trabalho.